apóstolo Paulo diz aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 10, a partir do verso 15, que diz: reconheço que estou me dirigindo a cristãos maduros. Tirem suas conclusões. Quando bebemos o cálice da bênção, não estamos participando do sangue da própria vida de Cristo? E não ocorre o mesmo com o pão que partimos e comemos? Não estamos participando do corpo da própria vida de Cristo? Por haver um pão é que, apesar de muitos, nos tornamos um. Cristo não está dividido em nós. Em vez disso, nós nos tornamos um nele. Não reduzimos Cristo ao que somos. Ele nos eleva ao que ele é. É o que aconteceu no antigo Israel. Os que comeram sacrifícios oferecidos no altar de Deus participaram da ação de Deus no altar. Percebem a diferença? Sacrifícios oferecidos a ídolos são oferecidos a nada, pois o ídolo não é nada, ou pior que nada, um demônio. Não quero que vocês se tornem algo de parte que os diminua, e vocês não podem estar em dois caminhos, participando do banquete do Senhor num dia e festejando com demônios no outro. O Senhor não suporta isso. Ele nos quer por inteiro, é tudo ou nada. Acham que podem aborrecê-lo sem prejuízo? Bem, o Paulo aqui, ele está pegando pesado com o pessoal de Corinto. Bom, mas é que se a gente entender um pouco o que estava acontecendo em Corinto, também a gente vai dar razão para o Paulo, né? Porque ele está pegando pesado com esse povo. Então, durante a própria carta, a gente vai ver bastante repreensão, mas não só repreensão de vocês fazem errado, vocês... Paulo também dá umas indicações, né? Mas aqui é muito interessante, porque ele volta nessas coisas de dar repreensão. Fala assim, eu estou falando para quem? Para vocês que já são maduros na fé, ou teriam que ser. E é interessantíssimo como ele no final ele diz assim, o Senhor nos quer por inteiro, né? E isso eu lembrei de uma música de um grupo de música chamado Hillsong, que eles dizem algo como pro Senhor, né? Você, tu és o dono dos céus, o criador dos céus, e ainda assim me queres. Queres a minha vida, queres o meu coração, me queres, né? Então a gente percebe isso também, e eu vejo assim, Deus todo-poderoso, soberano, e Ele ainda quer a nossa vida, Ele ainda nos quer por inteiro, né? Eu ouvi certa vez um autor de um livro dizendo assim, que Deus não quer somente o nosso coração, Ele nos quer por inteiro, né? Mais uma vez o olhar do evangelho todo, né? Mais uma vez a gente percebe isso. Mas aqui como o Paulo está falando para os cristãos, e ele está dizendo a questão da ceia também, como é que a gente pode estar num dia, vamos supor o domingo, que é o dia habitual dos cristãos na igreja, onde vai bastante, né, domingo, como é que a gente pode estar em comunhão, tomando a ceia de fato, e depois no dia seguinte a gente está completamente alheio ao que se passou, ao momento sublime da ceia. Não só de estar tomando um vinho, um suco, um pão e amém, e pronto. É muito profundo a ceia, né? E se a gente levasse isso de fato em conta, cada dia que a gente toma o nosso café, o nosso pão, que você deve também tomar todo dia de manhã ou no final da tarde, se a gente simbolizasse aquilo como algo profundo, como se fosse a ceia, lembrando de Cristo todo dia, porque era muito comum na época de Jesus tomarem vinho, comerem pão, era o hábito, era o nosso café, o nosso pãozinho do dia a dia, aqui para nós, né? Imagina só se a gente fizesse essa espécie de aplicação da ceia todo dia na nossa vida. Todo dia tomamos a nossa refeição e vamos lembrar o sacrifício de Cristo por mim, por nós, pela humanidade. Então nosso desafio, nossa oração é esse. Que Deus não suporta que a gente viva assim. E, como diz nos sinais do final dos tempos, né, Jesus vai vomitar alguns, né, literalmente falando, assim, figurativamente falando, desculpe. Ou seja, eu não conheço você, mas eu fui, Senhor, eu fui na ceia, eu fui na igreja, mas eu não te conheço. Sai fora. Imagina só. Então vamos refletir nisso. Eu convido você, a mim também, vamos refletir todo dia a nossa vida com o Senhor e como estamos agindo de fato. Então essa é a minha oração.